Vamos lá. Pronto. Vamos começar? Eu estou aqui, estou ao vivo. Fantástico. Olá, já está a gravar. Vamos lá, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Maria Sebastião e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante pertinente. 5 objetivos que o casal deve ter em comum. Por que a necessidade de trazer esse tema? Porque eu acredito que todo casal que trilha ou que define objetivos consegue realmente ter um direcionamento. Porque quando nós definimos um objetivo, esse objetivo acaba por ser algo que nos une e que nós sabemos como devemos caminhar para assim então alcançar esse sucesso dentro do relacionamento. E conforme um vídeo que eu fiz anteriormente, o que eu estava a dizer é, a maior parte dos casais entra para o relacionamento, mas apenas vai para o relacionamento. Esquece que na vida de hoje não é tão simples como, por exemplo, quando namoravam. E existem obrigações que devem ser tidas em conta, existem cumprimento de determinadas tarefas que devem ser tidas em conta. E isso acaba por ser muito mais fácil e leve quando o casal está alinhado e já aprendeu como deve fazer. Trouxe o tema porque eu claramente casei-me há quase 21 anos e casei, mas não tinha definido nenhum objetivo. Eu sabia que eu queria estar casada, eu sabia que eu amava muito o Núrio, mas, entretanto, não sabia como definir um objetivo e, aliás, também não me foi dito que era importante definir um objetivo. E fui para o casamento. O que eu tinha bem presente? Eu queria estar casada para a vida toda, eu queria ser feliz, e eu queria realmente ter um casamento saudável. Então, também acabo por trazer aqui aquela parte em que a forma como o relacionamento começa acaba por fazer muito sentido de como é que vai ser o direcionamento e o percurso desse casal durante os anos todos. Hoje surge uma necessidade e trago aqui a informação relacionada às outras áreas da nossa vida. Vamos imaginar o seguinte: profissionalmente, quando nós queremos, começamos a trabalhar, não vamos só porque precisamos de um emprego e estamos lá, sentamos todos os dias. Primeiro, que ambições é que eu tenho enquanto colaboradora? Que ambições é que eu tenho dentro do meu casamento? Onde é que eu quero chegar dentro do meu casamento? Onde é que eu quero chegar profissionalmente? A maior parte dos profissionais que nós vemos a crescer, eles têm um objetivo. Nesse caso, passa a ser um objetivo individual. Dentro do casamento, nós vamos com o nosso objetivo individual, mas depois precisamos unir ao outro lado, que são os nossos objetivos comuns. Então, os 5 objetivos que eu trago aqui, que todo casal deve ter em comum, são: primeiro, decidir se vão ter filhos ou não. Eu sei que é algo aqui na nossa realidade que não é muito comum, mas é importante sim, porque nós já vimos casos de pessoas que não estão interessadas e nem têm nenhum desejo de ter filhos. E quando assim entra para esse relacionamento e, por exemplo, não comunica ao parceiro ou à parceira que não tem essa intenção de ter filhos, vão vivendo a dois e depois acaba por ser complicado, porque um tem um objetivo que é muito diferente do objetivo da outra pessoa. Então, é sempre importante que o casal, antes de ir viver juntos, sentem e digam, ok, o que é que nós queremos enquanto casal? Eu quero ter filhos, tu queres ter filho? Eu quero. Fantástico, este é o número 1. O número 2 também é muito, muito, muito importante, e eu trago porque, na realidade, eu vejo muitas situações como estas. Depois do processo ou da definição do objetivo, vamos ter filhos,
ou não, para os casais que decidem ter filhos, é preciso definir o número de filhos. Peguem isso. É muito importante definir qual é o número de filhos que querem ter, porque isto também acaba por gerar um certo problema dentro do relacionamento, porque um pode querer ter um, o outro pode querer ter dois, e depois, quando começamos a ter os filhos, a mulher faz um filho e diz, olha, depois de tudo que eu passei, não quero mais ter filho. E o marido diz, não, mas eu quero ter 4. Ah, mas 4 é muito. Sim, mas é muito mais. Esse é o meu número. Eu quero ter 4. E o casal começa a entrar em conflito. Por quê? Porque não definiu, não planificou aquilo que era o número de filhos que iria ter. Então, é extremamente importante esse passo número 2. E acontece com muita frequência de nós termos aqui na nossa realidade muitos problemas por questão do número de filhos que o casal quer ter. Quantos filhos queremos ter? 4? Ok, vamos sentar. Se existir alguma mudança, alguma alteração desse número, voltem a sentar novamente e definam. E digam logo, olha, eu quero ter, amor, pensei bem, se calhar ao invés de fazer 3, vamos fazer 4, vamos fazer apenas 2. Eu trago aqui isto porque é o meu exemplo. Eu fui para o casamento, queria ter 4. Depois, quando me juntei ao meu esposo, o Núrio, ok, eu também queria ter 4. Ficamos assim alinhados. Mas depois, no decorrer do processo da vida a 2, o Núrio chama-me e diz, mulher, por que nós vamos ter 4 filhos? E eu olhei assim para ele, como assim? Eu pensei que ele quisesse aumentar para 6. Mas aquilo foi do tipo, não, por que não fazemos só 3? E eu assim, 3? Ok, porque nós tínhamos feito um plano que era, como nós temos o hábito, eu sou angolana, de dar charás, né? Que é pessoas, damos o nome do filho, é parecido, é igual ao avô, à prima, ou à mãe, ou ao pai. E eu disse, olha, então, nesse caso, como o primeiro já ele que tinha dado o nome indicado, o segundo fui eu que indiquei, o terceiro, nesse caso, vai ser xará dos 2. E foi assim que definimos. Nós optamos e ficamos pelos 3. É uma decisão do casal. Então, quando vocês fazem esse alinhamento, vá que a mulher fique grávida, sem querer. É preciso que também sentem e tenham esse cuidado. Não precisam entrar em estresse, porque claramente há situações que às vezes fogem sob o controle e é importante que o casal esteja alinhado em relação a esse tema. Esse já é o número 2. Número 3. Então, agora temos filhos. Pacto em relação à educação, à criação dos filhos. Pegaram o número 3, criar um pacto em relação à criação e educação dos filhos. Os filhos, se não tivermos atenção, se não tivermos esse cuidado, eles podem criar conflitos entre o casal. E é extremamente importante esse pacto do casal. Como é que vai ser a educação dos nossos filhos? Como é que nós, como casal, vamos gerir as situações? Vai que eu fale com ele e a situação não corra tão bem e eu exagero. Não vamos chamar a atenção do parceiro à frente dos filhos. Uma situação que não está a correr muito bem, não vamos chorar à frente dos filhos, a não ser que seja algo muito grave. Problemas que nós temos, não vamos resolver à frente dos nossos filhos, vamos falar sobre isso lá no quarto, nós os dois. Amor, hoje a forma como tu falaste com o Carlos não correu muito bem, acho que exageraste. Somos nós dois, porque quando você chama a atenção do teu marido ou da tua mulher à frente dos filhos, tu lhe estás a desautorizar e amanhã os filhos já sabem que
eu vou fazer algo, vou chamar, vou me portar mal, mas eu já sei que o papá vai ralhar a mamã. Eu já sei que a mamã vai discutir com o papá. E isso que eu trago é uma situação que já aconteceu comigo. Eu já tive a minha filha dizer: ai, a mamãe chamou uma atenção e eu fui ter com o papá. Eu pensei que o papá fosse ralhar a mamãe. Imaginem se nós não tivéssemos isso alinhado entre nós os dois, esse pacto nosso, como é que seria? Quantos conflitos nós iríamos ter na educação dos nossos filhos? Então, é super importante que o casal tenha isso presente. Diva, amigo da minha vida, tenha isso em consideração. É uma questão de alinhamento. Eliana, tu podes entrar novamente na mentoria, começa hoje, eu estou a trazer também esses temas. Vamos falar sobre assuntos que realmente são importantes. Como agir? Vamos falar sobre isso. Não deixar com que... E eu aqui só estou a trazer o pacto do casal em relação à educação dos filhos e como é que o casal deve agir. Tem aqui uma pergunta que é interessante. Como agir quando não existe uma predisposição para alinhar estas questões e cumpri-las? É assim, algo que acontece muito e por isso é que, para além desses três, existe aqui a questão da comunicação. Se eu quero crescer de forma saudável, se eu quero ter um lar próspero, se eu quero ter uma família próspera, se eu quero com que os meus filhos realmente cresçam e saibam quais são os valores dentro de um lar, eu preciso identificar um meio termo, criar uma predisposição para que realmente eu me permita aceitar, não é? Que para tudo funcionar, eu tenho que alinhar os pontos. Eu tenho que ter um objetivo, porque assim, desejo, a maior parte das pessoas tem, eu desejo ser feliz, eu desejo ter uma família saudável, eu desejo que os meus filhos sejam felizes, mas se eu não criar mecanismos para que realmente os meus filhos saibam aquilo que é importante, e aqui vem aquelas conversas mais complexas e mais difíceis, nada vai acontecer. Tudo passa a ser um desejo, mas desejo sem um plano acaba por não gerar resultado. Então é importante, e esta aqui é a pergunta da Belzinha. Como agir quando a família interfere na gestão deste alinhamento? Este é um dos pontos que nós vamos trazer na próxima live, que é na próxima quinta-feira, porque também é importante. Quem é esta família? Quem são? Porque a família começa a ser o pai, a mãe e os filhos. Quando vocês se unem, o resto são parentes. E a educação dos filhos é feita por vocês. Quando existir qualquer erro, qualquer falha nessa educação, a responsabilidade é somente tua, marido e mulher. Mas esse ponto eu vou tocar um pouco mais. Já estamos no terceiro, passamos para o quarto. Precisam também definir como é que vão viver, onde é que vão viver. Se vão viver em casa de aluguel ou se vão viver em casa própria. E o que acontece? Por que é importante esse aspecto? Porque quando nós definimos um objetivo de, por exemplo, vamos alugar ou vamos comprar uma casa própria, nós precisamos avaliar aquilo que é a nossa renda. Onde ou como é que está o dinheiro do casal? Porque assim, depois de casar não existe o dinheiro da mulher ou o dinheiro do marido. Para clarificar também essa parte que muitas vezes acontece, é que eu ouço assim, o dinheiro do marido é nosso, mas o meu dinheiro, e aqui particularizando as mulheres, mas o meu dinheiro, para algumas mulheres, eu sei que nem todas agem dessa forma, porque algumas agem como eu ajo, mas o meu dinheiro é meu. Não, nós estamos a falar que você casou, e se casou, você é vosso.
Helene, o dinheiro passa a ser vosso. O que aconteceu? E eu ouvi assim muita gente a dizer, Maria, eu gostaria de um dia chegar no teu nível. E na realidade eu considero ser algo muito simples. Você casou, você ouviu aquilo você fez as juras enquanto esteve no altar, você disse na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até o fim das nossas vidas. Tudo é vosso. Todos os problemas são vossos. Todas as felicidades são vossas. Então, não tem como descorar de que o que é vosso, porque quando um tem problema, acaba por influenciar o outro. Bom dia, Ali. Então, os dois devem estar unidos e encontrar uma solução para para ter um melhor resultado. Então, bora lá. Eu trabalhava, não é? Por conta de outrem e tinha o meu salário. Na realidade, tinha um bom salário. E no final do mês, quando pagavam o salário, nós tínhamos uma conta conjunta. Eu sei que não é muito habitual aqui, mas quando eu fiz o contrato, eu decidi colocar o número da conta onde caía o salário, uma conta comum, que era uma conta conjunta. O meu salário caía nessa conta e eu não tinha acesso. Isso é, não tinha acesso porque eu também não tinha muita paciência de ir lá e olhar para a conta se realmente o salário caiu. Meus amores, minhas divas que estão aqui a assistir a essa live. Por que eu estou a trazer esse ponto? Porque isso são coisas que eu fiz e senti o benefício. Me trouxe muito benefício. Porque eu acredito que dinheiro não é fator para que o casal tenha problemas. O dinheiro, do meu ponto de vista, deve ser para resolver os problemas. Quando o dinheiro já traz problema para o casal, é importante rever aquilo que são as prioridades. Porque se assim não for, quase todos os meses vocês vão ter conflito. E eu ainda assim chamo de conflitos desnecessários, porque tudo é uma questão de alinhamento. Então eu fazia o quê? O dinheiro caía na conta conjunta. E o Núrio é que dizia-me, olha, mulher, já tens salário. Olha, mulher, esse mês não te pagaram o dinheiro completo, aconteceu alguma coisa. E para mim isso era super normal. Até hoje, e uma das coisas que eu própria trouxe para mim é que eu não teria problemas por coisas tão insignificantes. Eu não teria problema porque o meu esposo tirou dinheiro e ajudou alguém. Eu não teria problemas se o meu esposo ajudou um primo, ajudou uma prima ou ajudou... Pronto. Não estou de acordo em relação a ter que, todos os meses, por exemplo, estar a ser esse tipo de suporte para determinadas pessoas, porque no final elas acabam por entrar na zona do conforto e não vão ter a capacidade de ir à busca de conhecimento e habilidade, saber como é que devem, então, se posicionar para começar a ter também o dinheiro delas. Outra, desde que em casa não esteja a faltar aquilo que nós precisamos, também nunca me opus em relação a isso. E isso é bastante importante. Ok, dentro daquilo que é a casa, vocês têm que ter o comprar ou alugar. Vocês têm que dar suporte um ao outro. Sentar para falar sobre como é que está a decorrer as coisas. Terem esse tempo de mesmo falar sobre a questão financeira, porque definir ter casa própria ou alugar casa, isso é algo fácil. Não é? Nós sentamos e dissemos, olha, então como é que vai ser? Vamos ter a nossa casa própria. Fantástico, top. Como é que isso vai acontecer? Precisamos de dinheiro. Precisamos de avaliar aquilo que nós fazemos hoje e ver o que essa renda que nós temos vai ajudar-nos naquilo que são os nossos objetivos, como o de comprar casa.
O que é que se passa muitas vezes? Vocês partilharam a live, estou a ver poucas pessoas aqui. O que é que acontece muitas vezes? Eu vejo casais que entram para um relacionamento e não têm isso alinhado. E não têm um objetivo de crescimento mesmo a nível profissional. De que não têm o suporte da outra pessoa. Quando as coisas não vão bem no trabalho, chego e partilho. Não há aquela ajuda de ouvir, de dar um direcionamento, de dizer, olha, amor, e se tu fizesses dessa forma? Quando às vezes a pessoa chega e o dia não correu bem, que tal parares um pouco e olhares para a pessoa e dizer, não, eu vou te ajudar, se calhar um banho de água fria, um banho de água quente, como a pessoa gosta, senta aqui uma massagem. Isso é extremamente importante. Isso é fundamental para que o casal saiba aquilo que são as suas obrigações, como é que deve ser o suporte um ao outro. Ok, todos os dois trabalhamos, os dois trabalham sim, mas tem dias que um está mais exausto que o outro, e é aí onde deve existir o apoio mútuo. O dinheiro é importante para a definição daquilo que são os objetivos, compra de casa, compra de carro, mas o quarto passo é esse, definir se vão viver em casa de renda ou de aluguel e traçar o plano de como é que vão fazer para conseguir concretizar esse objetivo. O quinto e o último, deixem-me só ver se aqui tenho mais alguma questão. Tenho mais uma. Há mais uma pergunta aqui. É possível este realinhamento após anos de relacionamento? Como agir se a resistência persiste? Amo esse tipo de perguntas. Faz muito, 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 muito sentido. O que que acontece? Infelizmente, o que muito se vê é: eu quero que o meu parceiro mude. Eu quero que o meu parceiro seja melhor. Eu quero que o meu parceiro entenda que nós somos a prioridade. Ele deveria fazer. Mas a questão é, qual é o nível de consciência do outro lado? Muitas vezes, o que deve acontecer, ou a maior parte das vezes, quando nós queremos que realmente exista a mudança, e pode acontecer de você ter casado, não ter tido isso de forma clara, não ter não ter feito esse alinhamento, não ter criado esses objetivos em comum. Mas quando chega um momento em que você já tem um nível de consciência e começa a ouvir informações diferentes e que realmente começa a fazer sentido para ti, então aí você deve começar a fazer um caminho diferente para você, mas que automaticamente vai acabar influenciando o outro lado. Provavelmente você começa a ter essa consciência porque você começou a ouvir e a se conectar com outras pessoas que têm uma forma de viver diferente. Exatamente. Mas como o nível de consciência dele não está igual ao teu, que, por exemplo, pode estar mais amadurecido, e você já sabe aquilo que quer e já sabe como é que deve fazer. Então, você deve trabalhar nessa tua própria mudança para que, de certa forma, influencie o outro. Começa a fazer. Puxa para que ele consiga também ver essa mudança em ti. E eu sei que existem temas mais complexos e eu sei que existem pessoas que não têm nenhuma intenção de mudar porque elas acreditam que a forma delas de agir é a melhor e aí não tem como você fazer muito. Mas eu também gosto de dizer, se você não fazer, não ter a paciência, não ter a resiliência de se doar para o teu relacionamento, nada vai acontecer. Porque muitas vezes o que faz com que o relacionamento não demore ou estrague com facilidade é a nossa falta de paciência. O orgulho acaba por falar tão alto que nós acabamos de desistir. Pronto, sim. Faz sentido também o que tu estás a dizer. Nem toda a gente recebe como influência positiva. O que é a influência positiva? É algo que eu estou a fazer, mas eu não estou a impingir no outro. Eu dou o meu parecer, eu faço aquilo que eu faço porque eu gosto de fazer, mas eu não forço.
Se eu começar a forçar, o outro lado vai criar barreira e vai se defender. Então, a maior parte das pessoas imagina. Deixa-me ver aqui se eu consigo trazer um exemplo meu. Pronto. Durante muito tempo eu não tive tão bons comportamentos, né? Eu sempre fui o tipo de pessoa que para mim bateu, levou. Eu aprendi que posso resolver todos os problemas da minha vida sozinha. E algo que o meu marido sempre falava era: quando tu mudas, o mundo muda ao teu redor. Eu quase que nunca me permitia ouvir essa mensagem. Ele falava daquilo não de modo a forçar, porque ele é sempre muito tranquilo, mas aquilo efetivamente ficou. E hoje eu trago a consciência. E ele dizia isso com alguma regularidade. Ok? O que essa mudança quer dizer? Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Porque se eu mudo e eu passo a ser uma pessoa má, de má índole, que agora faço as coisas conforme bem me apetece, eu saio, vou para a noite, eu durmo fora de casa, isso vai influenciar quem está ao meu redor. Por isso é para o bem ou para o mal. E eu gosto muito de dizer também algo que é muito interessante, que é, nós mulheres temos um poder que ao sabermos usar, nós conseguimos conquistar o que queremos. E a questão é, está na hora de você começar a usar esse poder. A minha sogra realmente é uma rainha, ela criou muito bem o meu marido. Mas também é importante saber que cada pessoa é uma pessoa. E nós podemos ter várias pessoas dentro de uma casa e elas todas com um comportamento diferente. Tem a ver com escolhas, tem a ver com decisões que cada um de nós decide tomar. O que é que eu defino para o meu lar? O que é que eu defino para a minha vida? O que é que eu defino para aquilo que são os meus objetivos? É extremamente importante nós termos isso presente. O último, para finalizarmos a nossa live em grande, vou partilhar também o seguinte: já tenho o canal no YouTube. Eu daqui a pouco vou partilhar para que você comece a seguir, para que você tenha em conta os conteúdos, porque depois alguns conteúdos vão ser partilhados lá e não aqui no Instagram. O último e muito, 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 muito importante, eu coloquei mesmo o último porque eu considero ser o top dos tops. Criar um pacto do casal. Outra coisa importante, é verdade, tem que terminar já. Criar um pacto do casal. O que é que eu queria falar sobre a outra coisa importante? Provavelmente você sempre ouviu dizer que o pacto é algo negativo, que o ritual é algo negativo. Mas o pacto são coisas que você define, ou melhor, um alinhamento que você define e que você segue. Muitos casais não sabem o que é isso, nem nunca sequer definiram. E o pacto é algo que alimenta a vossa união e que vos mantém assim, juntos e unidos. Eu queria dizer algo que era: eu estou casada há 20 anos, no dia 14 de junho faço 21 anos, e o meu objetivo é todos os dias me predispor a ser uma mulher, uma esposa melhor para o meu esposo. Como é que eu consigo garantir que eu sou todos os dias uma esposa melhor para o meu esposo? Questionando, perguntando a ele o que é que eu posso fazer mais, o que é que ele sente que eu posso fazer para melhorar-me, para eu ser melhor enquanto pessoa e enquanto esposa. Se você tiver medo de perguntar, então você nunca vai saber se você está no bom caminho ou não. Para todas as áreas da nossa vida, nós devemos sempre ter essa capacidade de fazer esse questionamento. Pacto do casal. Qual é? Perdão. Qual é o pacto que vocês definiram enquanto casal? Alguém aqui criou pacto? Alguém aqui definiu o que é que queria enquanto casal? Qual é o objetivo como casal? O que é que nós definimos que ninguém aqui
pode influenciar, pode atrapalhar, pode corromper. Vocês precisam ter tempo de sentar e falar sobre isso. Mas deixa-me partilhar aqui, mesmo que seja contraditório para algumas pessoas, mas isso é até um ponto, porque a forma tem muito a ver com a forma como as pessoas foram educadas, como foram criadas, aquilo que elas absorveram, a forma como viram o pai a tratar a mãe, a forma como a mãe se predispôs a aceitar tudo dentro do relacionamento. Mas muita gente pensa de forma diferente e eu e o meu marido vou partilhar aqui em primeira mão para vocês. É algo nosso, mas está tudo bem porque o nosso objetivo é que realmente você consiga sentar, parar e pensar em fazer diferente. Pois, partilha essa live com mais pessoas, porque partilha com teu esposo, partilha com a tua esposa, porque pode ter aqui alguma coisa que realmente lhe chama a atenção. Partilha também com aquele casal que vai agora se juntar, se unir, constituir família, para que seja um alerta e eles comecem a colocar esses pontos em atenção, porque realmente o que é que vai fazer com que eles façam diferente? Não é apenas o ouvir a live e ouvir a Maria falar, Kênia Camutim, bem-vinda. Não é apenas isso, bom dia. É a decisão de ouvir o que a Maria partilhou e de começar a colocar em prática. Porque você pode ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida, não precisa ter limitações. Se você veio ao mundo para viver bem e de forma plena, por que vai aceitar as metades, as migalhas? Então, o grande objetivo é: eu quero viver de forma plena, eu quero o melhor que esse mundo tem para me oferecer. Tu não sabes quantos anos mais tens pela frente, por isso o importante é fazer valer a pena cada momento vivido, cada dia em que você acorda e você tem a possibilidade de fazer melhor. Isso vai acontecer colocando em prática tudo aquilo que você já sabe que é importante. Bora lá? Pacto do casal. O pacto que eu tenho definido com o meu marido é nenhum à frente, nenhum atrás. Sempre lado a lado. Isso diz o quê? Nós somos o suporte um do outro. Tem dias que eu estou de rastro, tem dias que eu não quero sair da cama, tem dias que eu me sinto como se estivesse tão perdida, tão perdida. E eu tenho lá o apoio do meu marido. Porque é lado a lado. Não é um olha para o outro e diz, ok, agora é a tua vez de sofrer, porque na minha vez, quando eu sofri, você não estava lá para me apoiar. Não, vocês são parceiros e é importante que se tenha isso presente, é importante que os casais tenham isso presente. Quando vocês decidiram dizer sim, não foi para atacarem-se, ou não foi para vocês viverem bem durante 2 anos, ou 1 ano, ou os primeiros 6 meses, ou os primeiros 2 meses, não. É para a vida toda. É para tudo aquilo que vocês definiram, vocês serem o apoio um do outro. Por isso, para quem vai casar agora, para quem está a constituir um relacionamento novo, é importante fazer bem essa escolha. Na live passada falei sobre isso. Saiba quem é a pessoa que vai andar contigo. Tenha atenção aos sinais para que realmente esse processo de definição desses 5 objetivos que falamos aqui seja execuível. Ok? E a pessoa queira realmente viver contigo com esses objetivos que você definiu. Então, para terminar a live, um resumo rápido. Primeiro objetivo que o casal deve ter em comum, definir se terão filhos ou não, é extremamente importante para que depois não exista conflitos. Segundo, decidir qual é o número de filhos ou definir, caso exista alguma alteração no número, voltem a sentar e realinhar, sem conflitos, sem discutirem, porque vocês vão ter muitos mais motivos para terem conflitos, e conflitos de verdade, como falar de negócios, como falar de estratégias, como falar de planos para o futuro, isso sim é que vocês devem criar, é o motivo para que vocês tenham conflitos. Terceiro, criar um pacto do casal relativamente à educação, criação dos filhos. Se vocês não fizerem isso,
Os filhos poderão vir a ser um grande problema em relação à vossa união. Lembra sempre que os filhos vão crescer e vão também formar os lares deles. E é importante que vocês, enquanto casal, tenham presente que vocês precisam estar sempre unidos. Comprar casa ou alugar casa, os rendimentos que vocês têm, o objetivo que vocês têm para o futuro a nível financeiro, como é que está a ser feito, como é que vai ser feito, o que é que vocês vão fazer para realmente conseguir ter esse objetivo alcançado, a casa de aluguer ou a casa própria. Quinto objetivo, criar um pacto do casal. O meu e do meu esposo é nenhum à frente, nenhum atrás, sempre lado a lado. União, unidos, companheirismo, acima de tudo. Se você deixar a abertura dentro do teu relacionamento com muita facilidade, você vai ter as pessoas a colocarem a colher, a colocarem a mão e a colocarem tudo aquilo que acharem que pode ser feito. Encontram fragilidades e como vocês já estão frágeis porque não criaram nenhum pacto, não têm noção daquilo que é importante para vocês, as pessoas acabam por fazer com que o vosso relacionamento termine. Diva da minha vida, hoje começa a mentoria Casamento Sem Tabu para aquelas pessoas que realmente querem fazer diferente, querem melhorar o relacionamento, querem melhorar o seu próprio posicionamento, querem melhorar a sua comunicação, querem ser assertivas naquilo que é a forma de lidar sobre as situações do casal. Isso tudo nós vamos começar a tratar na mentoria hoje, que sofreu já uma reviravolta, porque aqui é assim, quase todas as mentorias têm sempre um processo novo, uma alteração, uma forma de comunicar, uma forma de trazer novos conteúdos. Então, transformação, mudança acima de tudo. Melhorar o relacionamento é constante, é todos os dias e é com leveza. A felicidade mora em nós e somos nós que devemos sempre fazer por nós para que realmente nos sintamos melhor e possamos também nos doar às outras pessoas com leveza. Terminamos por hoje, fica por aqui. Até a próxima quinta-feira, onde vamos dar continuidade aos objetivos. Um beijinho grande e feliz quinta-feira. Inês Carvalho, beijo enorme. Fiquem bem, a terminar por aqui e também a finalizar aqui. Se inscreve no meu canal, dá um gosto e partilha esse vídeo com mais pessoas para que elas realmente tenham acesso a esse conteúdo e que possa gerar transformação nas suas vidas. Meu nome é Maria Sebastião e é um prazer enorme estar aqui para poder partilhar conhecimento e também a minha experiência de vida depois desses 20 anos de casada.